Olá pessoal, então vamos partir para a configuração. Aqui é o número mágico. Se você tem mais de um robô trabalhando de forma simultânea, só deve alterar o número mágico de acordo com o número que você entender, não usando nenhum número sequencial, porque não é obrigatório. Quer colocar o número 1 no primeiro robô e o número 2 no segundo robô, ou o número 2021 no primeiro, o número 2022 no segundo, como você quiser. Aqui é o nome do set, você pode colocar um set de acordo com cada estratégia que você definir. Então, se você tem vários robôs trabalhando de forma simultânea, você pode colocar o número do set aqui de acordo com cada estratégia, o nome do set de acordo com cada estratégia. Aqui é a direção da operação de cada robô. Como o nosso robô trabalha com direções de ambas, ele pode trabalhar com ambas as direções ou somente com direção de compra ou venda. Se o operador verificar que o mercado está numa tendência de alta, ele pode trabalhar somente com operações de compra. E se o operador mais experiente verificar que o mercado está numa tendência de baixa, ele pode trabalhar com operações somente de venda, onde o robô vai operar somente com venda ou somente com compra, se assim for definido. E se o operador definir que o robô deve trabalhar com ambas as operações, ele vai trabalhar com compra e venda, estando o mercado numa tendência de alta, estando o mercado numa tendência de baixa, ou estando o mercado numa tendência de consolidação, certo? Aqui são os tipos de operação. Como o nosso robô trabalha com canais de Keltner, ele pode trabalhar com o tipo tocar no canal de Keltner, romper do canal, ou voltar no canal de Keltner. Eu vou explicar aqui no gráfico rapidinho para que vocês possam entender. O que acontece? Isso aqui é a banda superior, banda inferior e a linha média do canal de Keltner. Se você escolher que o robô deve trabalhar com a opção tocar no canal de Keltner, quando ele tocar nessa linha superior ou na banda inferior, ele vai abrir uma operação de compra ou vai abrir uma operação de venda, certo? Se você escolher romper, o candle tem que romper o canal de Keltner, iniciar um novo candle para que ele inicie uma operação, tanto na banda inferior como na banda inferior como na banda superior. Então, para que ele inicie uma operação, ele deve romper a linha, deve romper o canal para que ele inicie uma operação. Então, ele rompe o canal, inicia um novo candle e a operação se inicia a favor de uma tendência. Da mesma forma ocorre na banda inferior. E se você escolher que o tipo de operação deve voltar no canal de Keltner, o robô vai entender que o candle deve sair fora da banda, sair fora da linha superior ou inferior e retornar para o canal para que ele inicie uma operação. Ou seja, sai fora, retorna para o canal e a partir desse momento ele inicia uma operação, certo? Então aqui depende da estratégia de cada um também. Aqui a quantidade de lotes depende do tamanho da sua banca, que cada operador deve definir de acordo com o tamanho da sua banca. Take Profit, quantidade de pontos o qual o robô vai buscar o ganho financeiro. E o Stop Loss é a quantidade em pontos no qual o robô vai buscar, vai interromper a operação de acordo com a perda financeira. O mercado subiu, converteu e alcançou o Stop Loss. Ele imediatamente interrompe a operação com a perda financeira. Fechar na posição da média. Se o operador escolher fechar na posição da média, isso geralmente se utiliza no mercado consolidado, aquele mercado que está estagnado, andando em linha reta, consolidado. O que acontece? Eu vou mostrar no gráfico. O mercado está consolidado. O operador definiu que, por exemplo, o robô deve tocar na banda para iniciar uma operação. Então ele vai tocar na banda, nesse exemplo, e vai retornar para a linha média para poder encerrar a operação. Então o mercado está consolidado. Ele tocou na banda inferior ou na banda superior, voltou para a linha média e na linha média ele encerra a operação com o take. Certo, pessoal? Então, o que é a opção de forma bem objetiva? Fechar na posição na média. Fechar posição na média. Se tu colocar como true, que é ligar,
E se tu colocar como false, que é desligar, e se tu colocar como true, ele vai fazer aquilo que eu acabei de falar. Ele vai tocar na banda e vai retornar para a linha média para poder finalizar a operação. Isso não necessariamente funciona só na operação tocar na banda. Qualquer das operações ele funciona. Se o operador definir que ele deve finalizar a operação na média central, ele vai sair fora da banda, ou vai tocar na banda, ou vai retornar para a banda, e quando ele chegar na média central, ele finaliza a operação. Basicamente é isso, certo? Essa aqui é uma operação que somente funciona na operação tocar na banda, certo? Então você está utilizando a operação tocar na banda. Isso aqui é como se fosse um escudo, tá? O mercado dá uma conversão e você está utilizando a operação tocar na banda. Se o mercado sobe e decide descer, se você escolhe fechar negociação em 30 pontos, quando ele desce em 30 pontos, o mercado iniciou a compra e converte e começa a descer. Quando ele fechar um candle abaixo da linha da banda, quando ele completar o candle e iniciar um candle de 30 pontos, ele encerra a operação para que teu stop loss não seja muito grande. Isso aqui também depende de cada estratégia, de cada operador, certo? Se você deixar na opção nada, ele simplesmente não vai fazer nada. Saliento que ele somente funciona na operação tocar na banda inferior ou tocar na banda superior. Converteu, alcançou os 30 pontos, 40, 50, a quantidade de pontos que você determinar, você vai escolher fechar a posição, ele vai encerrar a posição automática para que o seu stop loss não seja tão grande. Aqui são as informações do nosso indicador. Como eu falei, nosso indicador, além dos filtros internos, ele funciona com canais de Keltner. Se você diminuir o multiplicador, aumentar o multiplicador, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou aumentar o multiplicador para 1.2. Vocês vão ver que o multiplicador, que o canal vai aumentar também. Então tudo depende da sua estratégia. Vocês perceberam que o canal aumentou? Então tudo depende da estratégia que você estiver utilizando. E a quantidade de pontos que você quer alcançar e a quantidade de loss que você está disposto a obter nesse dia, certo? Martingale é essa opção. Você pode deixar ele totalmente desabilitado. Alguns operadores não gostam do martingale, então a gente tem a opção de desabilitar ele totalmente. Se você desabilitar, você pode simplesmente zerar essas opções aqui, porque você não vai utilizar. Ou se você decidir usar, você tem uma opção bem interessante. Pelo histórico de ordem, que é a primeira opção, ou seja, ele vai observar alguns loss para iniciar a aplicação do martingale. Então, se você decidir utilizar o martingale, você pode utilizar ele da seguinte forma. A multiplicação do gale, ele pode ser de acordo com a sua banca e de acordo com a estratégia de cada operador. Nós utilizamos 2. Ele vai pegar a quantidade de contratos e vai multiplicar após uma perda para tentar recuperar o lucro. E a quantidade máximas de gale. O que é a quantidade máximas de gale? Num determinado dia eu quero que ele faça somente 2 martingales. Ele vai fazer somente 2 martingales, independente se você teve loss ou não depois. E vai parar de operar com martingale. Ele não vai parar de fazer operações. Ele vai parar de operar com martingale se você optar em 2, 3, 4, 5, 10. Eu não quero que ele faça martingale após 4 realizações do martingale. Então, quando ele chegar no 4, ele simplesmente vai parar as operações com martingale. Vai continuar as operações com o robô, mas não vai mais realizar martingale. Essa operação é bem importante, bem interessante e serve para aquele operador mais conservador ou aquele operador que não quer ficar fazendo martingale durante todas as operações que tiver loss. Essas outras opções aqui nada mais é que os preços médios, né? O operador alcançou um determinado loss, após 100 pontos ele vai dar mais uma entrada, após 200 pontos ele vai largar mais um contrato, após 300 pontos ele vai largar mais um contrato. Então aqui tudo depende de cada estratégia, de cada operador e também do tamanho da banca, tá?
decidiu utilizar o martingale, ele vai fazer essas entradas aqui. Se tu deixar zerado, ele não vai fazer nenhuma entrada com o valor médio. Então, se tu deixar essas entradas de acordo com a tua estratégia, ele vai fazer as entradas. Subiu contra a tendência, contra a tua operação, ele vai fazendo as entradas, vai largando os contratos. Desceu, ele vai ganhando pontos. Isso aí é o preço médio. E no martingale também temos o tempo real. Você levou um loss, imediatamente ele já aplica o martingale, diferente do histórico de ordem que se você levar um loss, ele vai analisar primeiro os loss que você utilizou, que você levou para poder aplicar o martingale, não é imediatamente após o loss. Se você escolher tempo real, imediatamente após o loss ele já aplica o martingale. Essas opções aqui são os horários de operações, também bem interessante. Você pode parametrizar de acordo com o horário que você desejar. Tem dois tipos de parametrização de horários. E o terceiro tipo é o seguinte: você determinou que a operação iniciasse às 9 horas e encerrasse às 16h30. Se uma operação iniciou às 16h20 e você determinou que todas as operações devem fechar às 17 horas, ela vai aguardar o encerramento da operação para finalizar. Ela não vai finalizar às 16h30 que você determinou aqui. Agora, se você determinou que ela finalizasse às 16h30 e aqui você determinou que ela também finalizasse às 16h30, ela vai finalizar as operações às 16h30 independente de ganho ou perda, tá? Agora aqui você determinou que ela finalizasse às 16h30 e aqui você determinou que elas finalizassem às 17h45, por exemplo, ela vai finalizar aquela operação que ela iniciou às 16h20 e vai finalizar ela, independente de ganho ou perda. Mas ela não vai dar continuidade nas entradas das operações após as 16h30. Então isso é bem interessante. Por que a gente colocou essa opção? Porque muitas operações, após a determinação das 16h30 de encerramento, elas encerravam às 16h30, se elas tivessem iniciado às 16h29, com perda ou ganho. Com essa opção você pode determinar se ela vai encerrar às 16h30 ou se ela vai dar continuidade naquela operação que ela iniciou às 16h29, por exemplo, até encerrar às 16h30, 16h31, 16h32. Então essa é uma opção bem interessante. Aqui são os ganhos máximos. Aqui também tem uma opção bem interessante. O operador pode determinar o ganho diário de R$50, R$100, dependendo da banca, e a perda de R$50. Após alcançar esse ganho, essa perda, ele para de trabalhar. O robô simplesmente para de trabalhar e não faz novas entradas. Aqui é um prejuízo máximo após a meta de ganho. Por exemplo, o operador colocou em R$50, mas eu quero ir um pouquinho além. Tudo que eu tiver de lucro tá bom para mim, mas eu não quero abrir mão de R$10 de prejuízo além do meu ganho. Então, se ele tiver lucro acima de 50, o operador ganhou. Se ele tiver loss no 50, ele vai perder somente os 10. Ele vai estar disposto a perder somente os 10. Então, o operador vai ficar com 40 de lucro. Então, isso aqui é uma opção bem interessante que a gente vai estar abrindo melhor nos próximos vídeos. Também tem as opções por pontos, tá? Geralmente os operadores utilizam essa opção de ganho em reais. Tem que fazer a gestão de risco, é muito importante. O que é o break-even? O break-even é conforme, aqui também depende de cada estratégia, conforme o candle vai subindo, ele vai ativando um sistema de segurança e vai arrastando os pontos para que o operador obtenha os pontos máximos na operação, certo? Então o candle subiu 50 pontos nessa situação, ele vai puxar mais 5, se ele subir mais 30, ele vai puxando mais 5 para tentar alcançar os pontos máximos. Se ele descer, ele vai pegar os pontos máximos. Já o trend stop é um pouco diferente, tá? Eu tenho 40 pontos. O que acontece? Por exemplo, o preço andou 40 pontos, ele vai pegar o stop que estava definido no determinado local, definido conforme as tuas estratégias, e vai puxar esse stop para o 0 a 0, para que o operador não perca dinheiro. Conforme o preço vai andando, ele vai arrastando esse stop 5 pontos, vai dando 5 passos a mais, certo? Sempre ficando 5 pontos de diferença nesse meu exemplo hipotético. Então andou 10 pontos, fica 5 pontos de diferença.